Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente sobre o setor de lajes corporativas. Setor esse que vem sendo afetado negativamente. Olhando as cotações, elas não param de cair. Só notícia ruim, vacância, inadimplência. Isso quando a gente olha nos últimos meses. Ainda assim, mesmo quando o mercado estava melhor, o setor de lajes corporativas se mostrou um mercado bem difícil. Se mostrou um mercado bem desafiador. No vídeo de hoje, eu quero mostrar um outro lado. Eu quero focar menos em quanto a cota varia e eu quero focar mais nos fundamentos. Como que a gente analisa, como que a gente abre um relatório gerencial e a gente consegue fazer uma análise sem viés, sem emoção, focando no ativo, focando no investimento imobiliário. Eu tenho recebido muita pergunta, tanto aqui nos comentários dos vídeos no YouTube, quanto lá no Instagram. Já fica aí a dica, se você não me segue ainda. Vou deixar o arroba aqui. Me segue lá no Instagram. Compartilhe muito conteúdo por lá também. E a grande dúvida é, será que já não é uma oportunidade? A gente sabe que o setor de lajes corporativas é um setor mais difícil. É um setor duramente afetado pela pandemia. Um setor que ainda não se recuperou totalmente. É um setor que tem custo alto. Então, para você conseguir operar um prédio, ele tem custo que não é trivial. Dada as dificuldades do setor e dada a cotação que não para de cair, é natural surgirem dúvidas do tipo: será que a gente não está diante de uma oportunidade? E eu separei aqui alguns nomes para a gente poder ver junto. E um deles, que sempre vem na cabeça, é o JCR11, fundo de escritórios, geridos aí pela Safra Investimentos. E quando a gente olha, é um dividend yield hoje de 9,19%, o que é estruturalmente muito alto. Quando a gente olha a relação preço sobre valor patrimonial, 0,56. Você tem aqui mais de 40% de desconto em relação ao valor patrimonial. Exatamente 44% de desconto em relação ao valor patrimonial. Quando a gente olha a cotação, ela está quase na mínima. A cotação mínima das últimas 52 semanas foi aproximadamente R$ 60. Quando eu gravo, a cotação está R$ 61,91. E o fundo distribui 48 centavos de rendimentos, o que faz com que o dividend yield mensal não seja nem tão alto. É abaixo aqui de 0,8. Mas a gente tem nomes, por exemplo, como o BRCR11, que é um fundo muito popular, fundo antigo, o famoso BIS Fund, que está na carteira aí de várias casas de análise, tem um número muito grande de cotistas, mais de 133 mil cotistas tem o BRCR11, e quando a gente olha nos últimos 6 meses, é só queda. Em abril de 2024, o fundo estava cotado a R$ 54,00 e hoje você consegue comprar esse fundo aí por R$ 44,30 uma cota. O que faz com que, quando a gente olha nos últimos 12 meses, seja a cotação mais baixa. O fundo distribui 50 centavos de dividendo todos os meses. E você consegue comprar uma cota por R$ 44,00. Ou seja, você tem aqui um dividend yield mensal maior do que 1%. 1% é meio que aquele número mágico. 1% isento de imposto de renda. Isso brilha aos olhos do investidor. E naturalmente isso chama a atenção. Isso justifica o fato de eu estar recebendo tanta pergunta. Quando a gente olha, por exemplo, o Vino 11, tem vídeo sobre ele aqui no canal, eu vou deixar o card aqui. Cotação R$ 4,99 e o fundo distribui 5 centavos de dividendo. Aqui, a gente mais uma vez tem 1% de dividend yield ao mês. E a grande dúvida é, será que quando a gente olha essa cotação na mínima, a gente não está diante de um bom negócio? Mesmo sabendo da dificuldade do setor de lajes corporativas, de saber que o modelo de trabalho está mudando, de saber que o modelo híbrido veio para ficar, que as empresas estão remodelando a sua forma de trabalhar. Aqui, turma, a gente fala de um ativo real. Aqui a gente está falando de um prédio corporativo. Ele tem um objetivo, ele atende a uma finalidade. Uma empresa utiliza ele no seu negócio. E esse contrato de aluguel, ele tem uma duração. Normalmente 4, 5 meses.
Então, 2020, 2024, 4 anos, os contratos estão sendo renegociados. E sempre que você tem um mercado onde a vacância ela é muito alta, e quando a gente olha o mercado corporativo de São Paulo, essa vacância ela é de fato ainda muito alta, isso faz com que os preços de aluguéis não subam. O que a gente está vendo, olhando relatórios gerenciais, e aqui eu não vou citar nenhum fundo específico, eu vou citar o mercado de fundos imobiliários de Lajes em geral, a gente vê que os fundos, que os gestores firmam novos contratos, são feitos novos contratos de aluguel, só que o dividendo não aumenta. Por quê? Ou você está fazendo novos contratos com preços de aluguel por metro quadrado que não sobe, para não ficar vago, para não ter vacância, você aceita até uma redução no aluguel, ou quando você firma um novo contrato, você concede um período de carência muito grande, do tipo, olha, a gente está firmando o contrato agora, você já ocupa o imóvel de imediato, mas você só me paga o aluguel daqui 6 meses, daqui 9 meses, em alguns casos, daqui 12 meses. É isso mesmo. Você firma um contrato hoje e o fundo só vai receber o primeiro aluguel daqui 12 meses. E aí você deve estar se perguntando, né? Puxa, Bruno, por que o fundo toparia uma negociação desse tipo? Porque vacância, quando você tem uma área vaga, além de você não estar recebendo aluguel, além de você não estar recebendo receita vinda de aluguel, você tem custo. Você vai precisar pagar o condomínio daquela área vaga, e prédios muito modernos, os condomínios são mais altos, é bem mais caro, e você tem imposto, por exemplo, tem o IPTU que você precisa pagar. Então, o gestor acaba optando por cobrar um aluguel mais barato, por conceder carência, tudo para poder tirar essa despesa de dentro do fundo. Você não tem a receita entrando de imediato, mas o fundo deixa de gastar. E isso parece que é a tônica. Vamos dar uma olhada no exemplo? Vamos ver um exemplo prático de como redução de vacância, de como novos contratos de aluguel, eles não estão refletindo num dividendo maior. Um exemplo muito bom é o fundo JCR11, que a gente comentou. Eu vou pegar aqui um relatório gerencial mais antigo, tá? Do JCR11, do início de 2024, tá? Janeiro de 2024. Percebam que o gestor já vinha comentando notícias positivas. No contexto comercial, a equipe de gestão observou nesse início de ano uma demanda crescente de novos inquilinos pelos ativos do fundo. Dentro desse cenário, em janeiro, a equipe de gestão encaminhou a formalização de mais uma localização no complexo Rocha Verá, que é um dos prédios do fundo, alugando uma área de 375 metros quadrados. Com essa nova movimentação, a vacância do portfólio do JSRE diminuiu para 6,7%. Notícia positiva, redução de vacância. A gente espera aumento de dividendo. Porque se você tem mais receita, naturalmente você tem mais dinheiro para distribuir para os cotistas. E olha aqui, de forma bem destacada. O mês de janeiro será o último mês da carência financeira do inquilino lockdown. Ou seja, o gestor ele não diz que ele ofereceu carência explicitamente, porque ele fala que se ele comunicar dessa forma, ele atrapalha as próximas negociações com novos inquilinos, isso dificulta essa negociação. Ele fala a posteriori, como agora, dizendo que está encerrando a carência. Propositalmente, eu peguei janeiro de 2024. Só que quando a gente olha, e aqui eu estou utilizando o Status Invest, quando a gente pega só 2024, desde março, que esse dividendo está em 48 centavos. Mesmo com uma vacância que vem diminuindo. Quando a gente olha outros fundos, a situação é muito parecida. Novas locações estão sendo feitas? Com certeza. Na minha visão, há condições comerciais que não são tão boas. Condições comerciais que ainda são pouco favoráveis para o fundo, para o gestor, para a gente, que é cotista desse fundo. Um contraponto muito interessante, uma forma diferente de analisar se a gente está diante de uma oportunidade ou não, é comparar o que a gente chama de transações do mercado real. O que é isso? Transações fora do mercado de bolsa de valores, com as transações que a gente vê nos fundos imobiliários.
Óbvio que o investimento através de fundos imobiliários é muito mais eficiente, mas ele é um investimento voltado basicamente para a pessoa física. Se a gente tem, por exemplo, um fundo de pensão, fundo de previdência, a gente tem, por exemplo, até alguns fundos soberanos de outros países que querem comprar um imóvel aqui no Brasil, ele não vai fazer isso via fundo imobiliário. Ele vai fazer isso comprando diretamente o imóvel. Então vamos comparar o quanto que custa comprar aquele portfólio de imóveis de um fundo imobiliário na bolsa com um prédio de uma transação do mundo real. E a gente teve um exemplo muito recentemente que foi feito por um fundo da Quineia, o KNRI. O KNRI, ele comprou 30 metros quadrados da Torre Cristal do Rocha Verá Corporate. E sabe o que é legal? Esse mesmo imóvel, Complexo Rocha Verá, ele está dentro do JSRE 11. Então percebam, a gente está vendo aqui uma negociação muito comparável. Vamos fazer as contas? Vamos ver juntos? O fundo está pagando 570 milhões de reais. Então já preparei até uma planilhinha aqui. Vamos pôr 570 milhões de reais. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil. Isso aqui é quanto que o fundo está pagando para poder comprar 30 mil metros quadrados. Então a gente vai dividir isso aqui por 30 mil. 570 milhões dividido por 30 mil, a gente chega em um valor por metro quadrado de 19 mil reais. Perceba, o gestor do KNRI considera um bom negócio pagar 19 mil reais no metro quadrado nesse imóvel. Vamos olhar uma forma diferente? A gente pode pegar esse JSRE 11 aqui. Valor de mercado dele, 1.285.000 reais. Vamos pôr na planilha? 1 bi, né? Milhão não, 1 bilhão. Esse é o valor de mercado do JSRE 11. Se a gente conseguisse comprar todas as cotas do JSRE 11 com 1 bilhão 285 milhões, a gente conseguiria comprar todas as cotas do JSRE 11. E quantos metros quadrados a gente estaria levando? Ou seja, se eu compro todas as cotas do JSRE 11, qual é a área que eu vou conseguir alugar? A gente chama isso de ABL, de área bruta locável. A gente tem essa informação no próprio relatório gerencial. Então, no relatório gerencial, diz que o fundo tem 121.938 metros quadrados. A gente vai colocar esse valor aqui. Se eu dividir o valor de mercado do JSRE 11 pela ABL, área bruta locável, a gente chega num valor por metro quadrado de mercado. Hoje, o JSRE 11 é negociado por 10.593, o valor por metro quadrado a mercado. Percebam que é muito menor do que os 19 mil reais que o KNRI, que o gestor do KNRI topou pagar. Aí, a gente tem um contraponto muito bom. Ora, mundo real, que você não negocia em bolsa, que você compra o prédio inteiro, as pessoas estão pagando muito mais. Uma opção era o gestor do KNRI ter comprado, por exemplo, cotas do JSRI, ao invés de comprar o prédio em si. Na visão dele, ele achou mais negócio pagar 19 mil reais o metro quadrado no prédio inteiro. Por essa visão, JSRE 11 seria uma barganha. Uma barganha por completo. Para facilitar nossa análise, eu preparei uma tabelinha, fiz o dever de casa aqui, e fiz uma análise comparativa de 4 fundos imobiliários de Laje. JSRE 11, PVBI, RECT 11 e o BRCR 11. Sobre a ótica do PVP, então a gente vê aí que todos estão muito descontados. O RECT 11, por exemplo, tem um PVP de 0,33.
Significa que ele tem aí o quê? 67% de desconto em relação ao valor patrimonial. É um fundo bem complicado, tá? A localização dos imóveis são bem ruins. E eu coloquei aqui também o dividend yield. Percebam que o dividend yield do RECT é o maior, que é o que tem mais risco, é o que tem o pior imóvel. Só para vocês terem ideia, aquela continha que a gente fez para o JCR11, aqui na planilha, que a gente chegou no valor de 10.500, para o RECT é 2.805. O RECT 11 ele é negociado a R$ 2.800 o metro quadrado dos seus imóveis. Só para vocês terem noção, um galpão logístico ele é negociado em torno de R$ 3.000, R$ 3.500. Por quê? Uma construção de um galpão logístico é muito mais simples do que um prédio corporativo. O galpão logístico você ergue em 9, 12 meses, você constrói um galpão do zero. Prédio corporativo, não. Prédio moderno, AAA, 3, 4, 5 anos de obra. Só para vocês terem noção de o quanto que essa cotação de fundos de laje está amassada na nossa bolsa. JCRE, negociando próximo a R$ 10.500. PVBI, que é o que tem o melhor portfólio, com imóveis na região da Avenida Faria Lima, negocia a R$ 26.838 o metro quadrado. E aqui também tem uma boa comparação, que foi essa notícia aqui, ó, que o Itaú comprou o prédio mais caro do Brasil, um prédio na Avenida Faria Lima, 3.500, e ele pagou incríveis R$ 58.000 por metro quadrado. Se a gente considerar que o Itaú julgou ser bom negócio comprar o prédio por R$ 58.000 o metro quadrado, comprar PVBI pagando R$ 26.000 por metro quadrado, pode ser um negócio melhor ainda. Essas comparações elas são importantes para a gente entender que quando você compra um fundo imobiliário, você de fato está investindo em imóveis. Mas você está investindo em imóveis através de um instrumento financeiro, através de um ativo negociado em bolsa de valores, que ele oscila. E já tem pelo menos 3 vídeos aqui no canal mostrando por que a cota oscila, mostrando justamente a análise do cenário macroeconômico que faz com que as pessoas optem por vender suas cotas, e é justamente essa oscilação que abre oportunidades para o investidor com mais conhecimento, que é justamente o nosso objetivo aqui no canal, para que vocês possam fazer uma análise que ela é muito distante da cotação. Aqui a gente fez uma análise e a gente foi fundo no fundamento. A gente buscou entender o imóvel, a gente buscou entender o portfólio, qual é a região, qual é a localização, qual é o custo por metro quadrado. Vamos fazer um comparativo por pares. É inegável, com tudo que a gente viu, que os fundos de lajes corporativos eles estão baratos. Só que aquele barato pode ficar mais barato ainda, como a gente viu nos gráficos aqui de vários fundos. Quando a gente olha a composição do IFIX, no passado, o IFIX era basicamente composto por lajes corporativas. Hoje o setor ele tem cada vez menos relevância na composição do IFIX. É um setor que ele tem mais risco, que ele tem mais desafios, e por isso ele vem perdendo cada vez mais espaço na preferência dos investidores. Por isso que eu, ao contrário de muitos, eu não acho que seja obrigatório ter um fundo de lajes corporativas na carteira. A gente viu que é um setor muito difícil. O investidor pessoa física precisa ter um racional, um mental muito forte para poder aguentar essa queda da oscilação das cotas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, isso é super importante para que a gente possa alcançar aí um número cada vez maior de investidores, um número cada vez maior de pessoas. Meu compromisso aqui é entregar um conteúdo de muita qualidade, por isso que a gente faz vídeos mais longos, vídeos maiores, porque de fato a gente vai na minúcia da análise, ensinando de fato como estudar um fundo imobiliário. Coloca aqui nos comentários se você investe, se você tem fundo imobiliário de laje corporativa e, claro, se você gostou do vídeo, dúvidas, críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Obrigado, turma, e até a próxima.